O livro de ouro da Irmandade de Saint-Germain. Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint-Germain dispôs para sua era de ouro, e que forma o terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade Saint-Germain, depois do qual o discípulo encontra-se com pleno conhecimento de sua presença, eu sou. Quanto mais for estudado e meditado o conteúdo deste livro, mais protegido e elevado se tornará o discípulo, ainda que se saiba que o amado mestre não vacila nem usa de nenhuma dissimulação, para que se saiba dos perigos e castigos que acarretarão, se alguém focar sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores ao que ele ensina. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento destes regulamentos depende do homem. Capítulo 1. Eu sou. A vida em todas as suas atividades, onde quer que ela se manifeste, é Deus em ação. É por falta de conhecimento na forma de aplicar o pensamento-sentimento, que os humanos estão sempre interrompendo a passagem da essência de vida. Se não fosse por essa razão, a vida expressaria sua perfeição com toda a naturalidade em todas as partes. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência. Para ela é indiferente quem a use, continuamente está surgindo, mais e mais para manifestar sua perfeição, e sempre com este impulso vivificador que lhe é inerente. Eu sou. Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável que os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis eu sou sentindo-as, abris a fonte da vida eterna, para que corra sem obstáculos ao longo do seu curso, em outras palavras, abris amplamente a porta para seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a porta ante a face desta magna energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente, infinidade de vezes, a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado, em qualquer parte do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O estudante, ao tentar compreender e aplicar estas potentes, ainda que singelas leis, tem que manter uma vigilância estreita sobre seus pensamentos e atitudes. Isto porque cada vez que alguém pensa ou diz, não sou, não posso, ou não tenho, está sufocando a magna presença interna, consciente ou inconscientemente, em forma tão tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém. A diferença desse gesto, na forma externa, é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter, ou não poder, coloca em movimento a energia ilimitada que continuará atuando até que seja anulada e transmutada sua ação. Isto mostrará o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejeis que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que a dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegrará o vosso corpo, enquanto que pensamentos ignorantes, lançados sem controle nem governo, travam a roda da reencarnação indefinidamente ou seja, enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará imperando per secula seculorum por disposição do próprio indivíduo. Por isso, vede quão importante é que saibais o que estáis fazendo quando usais atitudes incorretas impensadamente, já que estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, ou seja, o eu sou. Não compreendais mal, não se trata de uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de nenhum exagero. Trata-se, nem mais nem menos, do mais alto princípio de vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos primeiro que toda a forma de vida, consciente de si mesma, expressa o eu sou, que é muito mais do que eu existo. Depois, em seu contato com o exterior com atividade incorretamente qualificada, é que o estudante começa a aceitar coisas inferiores ao eu sou. Agora vede, amado discípulo, quando dizei, eu estou enfermo, estáis deliberadamente invertendo a perfeição que contém o processo vital. Não enxergais que o estáis batizando com algo alheio que jamais o eu sou possuiu? Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou de falsidade e irrealidades até mesmo a atmosfera que a rodeia. Por isso, tenho de repetir, que quando anunciais, estou enfermo, é uma flagrante mentira com respeito à divindade. Ela, o eu sou, jamais conhecerá a doença. É sempre plena de vida e saúde. Peço-vos, amado estudante, em nome de Deus, que cesseis de empregar essas falsas impressões em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade, enquanto as continuais usando.
Nunca será demasiado insistir convosco, para que verdadeiramente reconheceis e aceiteis a magna presença de Deus, eu sou em vosso interior, pois, categoricamente não tereis mais condições adversas. Em nome de Deus, suplico-vos que, cada vez em que vos encontreis dizendo que estáis doente, pobre ou em outras situações adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal para vosso progresso, e, declareis mentalmente, com toda a intensidade de vosso eu sou, que é todo saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Cessai de dar poderes a condições externas, pessoas, lugares e coisas, pois o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Quando pensais na expressão, eu sou significa que já sabeis que tendes Deus em ação atuando em vossa vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou portanto, sou Deus em ação, eu sou, vida, opulência, verdade já manifestadas. Assim, lembrando-vos desta presença invencível, mantende a porta aberta para que ela, a presença, eu sou, mostre, em vossa manifestação externa, toda a sua perfeição. Por Deus, não crede que, continuando a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida vai endireitar-se e manifestar coisas boas, porque é impossível que isto aconteça. Nos pastos usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com um ferro, que fixasse em vossa consciência o eu sou, e que não pudesseis fugir do uso constante desta grande e gloriosa presença que sois. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veementemente que não é verdade, que aceitais somente a Deus, a perfeição em vossa vida. Cada vez e aceitais as falsas aparências, fareis com que elas se expressem, e se manifestem em vossa vida e experiências. Não importa que creiais ou não no que estou vos dizendo, isto é uma lei comprovada através de anos de experiência. Hoje a entregamos a vós para libertar-vos. Vós sabeis que no mundo ocidental, as pessoas gostam de enganarem-se com a ideia de que é suficiente apenas não acreditar ou não aceitar. A antiga ideia oriental de bruxaria para estar livre dela. A bruxaria não é senão o mau uso dos poderes espirituais, os mesmos que são usados para o bem. A pior classe de bruxaria é empregada, hoje, pela política, com o uso do poder mental mal qualificado. Se essa mesma tremenda força fosse usada em sentido inverso, ou seja, para recordar que a ação de Deus está em cada pessoa que ocupa um posto oficial, aquele que a empregasse desta forma positiva, não somente libertaria a si mesmo, como também preencheria o mundo político de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural onde a ação de Deus seria predominante em todos os momentos. Como foi no Egito é hoje, aqueles que usam mal o poder da mente prendem-se eles, mesmos na desarmonia, encarnação após encarnação. Fazei vós o seguinte propósito: eu não aceito nem adoto condições do ambiente alheio ou de nada do que me rodeia. Só de Deus, do bem e do meu, eu sou. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai, várias vezes ao dia e aquietai vosso ser externo. Isto permitirá que vos supreis com a devida energia. Aprendei a ordená-la e controlá-la. Caso quiserdes que ela, a vossa energia, esteja calma, mantende-vos quietos. Se a necessitais ativa, ponde-vos ativos. Tendes que enfrentar as coisas e elevar-vos acima delas. O estudante deve estar alerta para reconhecer, em si mesmo, os seus hábitos. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos. Deve examinar-se e eliminar tudo que não seja perfeito. A forma de conseguir é declarando que não se tem tal hábito indesejável. Logo, sendo eu criação de Deus, sou filho de Deus perfeito. Isto traz uma liberação que não é possível conseguir de nenhuma outra forma. Permanecer com velhos costumes é como vestir-se com uma roupa antiga. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós, deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas no indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos de cada coisa que experimentais em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas vêm para que as quiteis e as transmuteis. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrar-vos. É ridículo estar lembrando de acontecimentos que não deram certo. Não é algo maravilhoso que, depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais, em pouco tempo, extirpá-las e libertar-vos através de vossa própria atenção e esforço? Não vale a pena? A forma mais rápida de consegui-lo é empregando o humor. A sensação leve que dá, a alegria permite fazerdes maravilhosas manifestações. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão,
Podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora e sereis livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença de Deus agindo. Quando sentirdes desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com todo empenho para consegui-lo, mesmo que o mundo caia ao vosso redor. Mesmo que não presencieis a manifestação, não deveis preocupar-vos. Ainda que os estudantes somente conheçam as coisas intelectualmente, não devem permitir que suas mentes voltem às condições más ou erradas do passado, já que eles sabem que tal recordação acaba com todo êxito. É incrível que as pessoas não dominem este inimigo. Nenhum estudante pode triunfar, até que deixe de voltar-se às condições negativas que está tratando de superar. O trabalho íntegro de um mestre é tratar de fazer compreender ao estudante o que significa aceitar. Aquilo com que o indivíduo está de acordo mentalmente será aceito por ele. Se ele prende a sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando-se com aquilo de mal ou bom em que se fixou. Quando a mente aceita ou está de acordo com alguma coisa ou condição, está decretando essa condição em seu mundo. A tudo que escutais ou que meditais com atenção, estareis aceitando, pondo-vos de acordo, identificando-vos com esse algo em virtude de vossa atenção. Acreditais que um homem que vê uma serpente cascavel enroscada, caminha deliberadamente para ela, para que o ataque? Lógico que não. Pois é isto que os estudantes fazem quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade interior governa de acordo com o plano da perfeição. O exterior, quando deixamos agir, sempre governa errada. Quando um quadro construtivo ilumina-se em vossa mente, torna-se uma realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. É possível fazer-vos tão conscientes da presença de Deus, que, a qualquer momento, podereis ver e sentir sua radiação derramando-se em vós. Para tudo que ele não quer, o estudante demonstra confiança no mundo exterior, porém, para tudo que deseja deve obrigar-se a ter a mesma confiança que tem no espiritual. Deve sempre confiar em si mesmo, e deve pensar: como posso usar as indicações que me foram dadas, a fim de intensificar esta atividade? Capítulo 2. Deus ativo. Quando Jesus disse, "Eu sou a ressurreição e a vida", emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando ele disse "Eu sou", não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença de Deus interior, porque disse, repetidamente, "Eu de meu próprio ser não posso fazer nada. É o Pai Nosso, o Eu Sou que faz as obras." Também disse Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", reconhecendo, assim, o único poder, Deus em ação dentro dele. Também disse, "Eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo", anunciando em cada sentença a importância vital com as palavras "Eu sou". Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade, é colocá-lo em ação na experiência exterior, é colocar essa declaração, "Eu sou", em tudo e em qualquer coisa que se deseje. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior, por meio da palavra. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vede quão importante é isto. Quando chegardes a compreender essas afirmações magnas, vos dareis conta então da grandeza de seu alcance. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente o Eu Sou como a magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Prestai bem atenção na afirmação: "Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar." Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da carne, e levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição na qual entrastes. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no Eu Sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Cada respiração é Deus em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é Deus ativo em vós. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como quereis que atuem para vós. Ninguém pode perguntar: "E como é que eu faço para qualificar a energia?" Todo mundo conhece a diferença entre o destrutivo e construtivo no pensamento, sentimento e ação. O estudante, ao receber esta instrução, deve constantemente analisar o motivo que o impele para detectar se há algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância ou de teimosia na mente e corpo exterior. Se houver algum desejo de discutir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade,
o indivíduo fecha, inconscientemente, a porta, e, naquele momento, anulou sua habilidade em receber o bem oferecido. Também quero lembrar aos discípulos que, não obstante as opiniões pessoais a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei, através de muitos séculos, estas instruções que agora estou dando. Se quiserdes receber o maior benefício possível e obter a compreensão que dá absoluta liberação, tereis que ouvir com uma mente inteiramente aberta, com a consciência de que eu sou a ativa presença de Deus em vós. É vossa escolha de receber, aceitar e aplicar, sem limitações, a instrução que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isto permitirá a todos os estudantes compreenderem estas simples ainda que magnas asseverações da verdade, que o abençoarão e libertarão grandemente. Há muitos séculos que se repete para a humanidade: não se pode servir a dois senhores. Porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença é Deus em vós. Quando vos voltais para a manifestação exterior e acreditais no poder das aparências, estáis servindo a um falso senhor e usurpador. Essa manifestação só encontra uma aparência, porque contém a energia de Deus, a qual está sendo mal usada. A vossa habilidade para levantardes a mão, a vida que flui através do sistema nervoso do vosso corpo é Deus em ação. Amados estudantes, tratai de utilizar esta forma simples de recordar Deus em ação dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento: esta é a inteligência divina, o poder que me faz caminhar e que me diz para onde vou. Vereis que já não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é a energia divina que vos permite pensar, já que sabeis que este é um fato indiscutível, pois não há discussão possível. Por que não adorar e dar plena confiança, fé e aceitação a esta magna presença de Deus em cada um, em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada e colorida pelo conceito humano das coisas? Cada forma exterior não é nada mais que uma parte da vida, por meio da qual cada indivíduo pode alcançar, saber a origem de seu ser. Isto, vós aprendeis através de vossa própria experiência, portanto, voltai à plenitude de perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhais adquirido. A expressão de vida não é senão um constante e variável quadro que a mente exterior criou, presumindo ser ela o verdadeiro ator. De tal maneira está a atenção constantemente presa à aparência externa, que só contém imperfeições, que faz essa fixação com que os filhos de Deus esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela. Deus é o doador, o recebedor e o dom, é o único dono de toda a inteligência, substância, energia e opulência que existem no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar, unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, a expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa. Seria impossível desejar algo mais. O mal da humanidade, o que tem causado tanto egoísmo e condenação sem precedentes entre uma pessoa e outra, é a insistência na posse pessoal das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há nada mais que um amor atuando, uma inteligência, poder e substância em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante é eliminar o desejo de reclamar e apropriar-se do poder para si. Se, em cada ato da personalidade se desse pleno crédito e poder a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis naquele que, assim, entregasse todo o crédito à sua divina presença. Raramente se tem conseguido compreender o suprimento e a busca deste suprimento. A oferta e a procura. Positivamente, há abundante suprimento, mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e uso do indivíduo. O estudante, já que tem livre-arbítrio, deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação. Então verá que o suprimento não poderá deixar de manifestar-se, não importa o que seja, desde que sempre o indivíduo mantenha consciência resoluta e sem fraquezas. A seguinte simples afirmação usada com sinceridade e determinação trará ao discípulo tudo o que ele possa desejar: eu sou a grande opulência de Deus feita visível em meu uso agora e para sempre. O elemento limitador que tantos estudantes sentem consiste no fato de que eles começam declarando a verdade, quando usam, por exemplo, a afirmação acima, porém, antes que tenham passado muitas horas, ao analisarem-se conscientemente, encontrarão em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Estes dois sentimentos naturalmente neutralizam, em grande parte, a força construtora que realizaria o desejo ou o pedido. Uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites,
o poder e a inteligência que possui, e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada de seu mundo, e em pouco tempo, sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, estudantes e indivíduos entrariam em seu pleno domínio, de acordo com a intenção de Deus. É propósito de nosso grande Pai, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum de seus filhos, mas eles permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como a instável areia do deserto. Desta maneira eles, consciente ou inconscientemente, se separam da grande inteligência e opulência. Esta grande opulência é a herança da qual todo mundo pode dispor, sempre que se volte novamente para o Eu Sou, o princípio ativo de Deus eternamente dentro de nós mesmos, a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Através de todas as idades existiram certas normas de conduta, necessárias para todo estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo que esteve usando esta energia sem pensar em governá-la, o fato de dizer, eu vou deixar disto sem a compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia, que ele provocou para que flua em outra direção. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Todo aquele que comece a sentir o impulso interior de corrigir esta condição, e que use esta afirmação continuamente e com firmeza, elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá sua mente inundada com as mais maravilhosas ideias com abundante poder sustentador, e habilidade que se expressará para abençoar a toda a humanidade. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo. Sintam profundamente as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, repetindo 3 vezes em silêncio ou audivelmente, e observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Alguns necessitarão de várias repetições, para sentirem a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isto demonstra em uma pequena forma o que pode alcançar com o uso constante dessa afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo: depois que conhecerdes o erro que tendes a superar, deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso desta afirmação, assim como também mudar o fluxo da energia mal. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter esta grande energia, e com o uso desta única afirmação conseguiu elevar a vibração de seu corpo. Em 1 ano, uma transformação maravilhosa se operou em toda a sua aparência externa. É incrível que, com todas as afirmações que nos deu Jesus, e são apenas uma parte do que ele ensinou, tão poucas pessoas recebam o tremendo impacto dessas maravilhosas palavras de sabedoria. Em toda a história do mundo foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que ele ensinou, cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação específica que ele alcançou. Portanto, não somente vós tendes este poder do eu sou, como também sua assistência individual quando usais suas afirmações. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado destas afirmações do Mestre Jesus. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso eu sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum, então recebereis o que desejais. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é do que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando um momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar e que esse é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda a imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para seu eu superior, sabendo que ele é toda a perfeição, e que a aparência externa não passa de criação humana, pelo mau uso de seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiência se manifestaria esta mesma perfeição.
Não há outra forma possível de trazer esta perfeição à vossa mente, corpo e existência, a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes que eu estou ensinando como mensageiro da luz, afirmações da verdade que produzirão resultados positivos se as usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações, e as esquecem durante toda a semana seguinte. O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação usai esta frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contactardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade, que tendes a habilidade para alcançardes isto, jamais conseguireis. No momento em que expressais, eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro de vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar suficiente poder desta afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que usou Jesus em suas maiores provas. Deveis saber que, quando decretais algo construtivo, é Deus que está vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio do mundo se perguntardes, e vós comprovastes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele, até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade, que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto que a música ruidosa é inteiramente oposta. Capítulo 3 – Cinturão eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica, e desde o coração da cidade de Ouro 1, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. O tempo nos alcançou rapidamente, e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos, que rodeiam toda a criação desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de Ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino pode rodear-se com um círculo eletrônico ao qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo ver que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas, e detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força. Que não seja de nenhuma outra forma, que não a do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no círculo de força, causando vazamento, até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente, por seu estado de pura consciência. Agora os estudantes da luz devem empenhar-se, sem vacilar, e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando perfeito e sem fendas em sua construção. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade, e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprender a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização,
não alcançará nenhum resultado em seu objetivo, sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantado. Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá porque se pode sentir "eu sou aqui" e "eu sou lá", visto que não há senão um só ser divino. Em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra que sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades a seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos 32 ascensionados mestres de luz ou a seu próprio eu sou. Na realidade, não há diferença, porque todos são um só. Mas até que se atinja este estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do Uno, o que é impossível ocorrer a não ser na ignorância da atividade mental externa da inteligência única e assim, resguardar-se contra a divisão, em sua própria consciência, do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude de vosso próprio convite. Não há mais do que só espécie de convite que possa fazer ele fluir, é o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que o possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante e resplandecente círculo da deidade. E através deste amor a deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais, que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permiti recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna. Por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. A alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar, sem temor, cada vez mais profundamente, no interior deste grande eixo inteligente do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes, que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, atuando na mente e corpo? Agora vede quão simples ainda que poderosa é esta consciência dentro do homem, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para a mente e corpo. Isto permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele. Amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Quando vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto, e o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que, ao usardes mal esse poder, gerareis desarmonia. Se o usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvardes e dar graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso, e continuam criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos ordenados, quando poderiam, tão facilmente como respirar,
voltar a usar seu pensamento construtivo, motivado com amor, e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro, e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que a desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho que, compreendido por um indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com o seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo da pura essência que vem da divindade. Isto por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo, e a sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme, e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa, e no final, todo obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo, e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano, de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa tenham cometido erros, Deus jamais critica ou condena, mas, em cada tropeço diz: levantai, filho, e começa novamente, continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Sempre quando alguém conscientizar-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão, e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência, e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade, na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da Cidade Dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a Terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios, que o divulguem, junto com esta advertência. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe, eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Capítulo 4. Fogo Criador. O fogo criador que eu sou é a chama de Deus.
Sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos do Pai, ainda que em alguns não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Essa magna presença em suas múltiplas atividades é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações, se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência, e que os tem mantido prisioneiros por anos sem fim. Hoje o cetro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio deve alcançar mentalmente e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Não é uma vã promessa dizer: aqueles que procuram a luz receberão este domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém, a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre areia movediça. Pela jubilosa aceitação de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença de Deus, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir nem indagam o que estão fazendo, o que lhes causa perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumirem a autoridade que lhes pertence e investiguem profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados e logo sentirem-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos e até da presença de Deus que pulsa em seus corações. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos e com Deus, a presença eu sou para arrancarem tudo que estiver causando este distúrbio interior, sentirão esta grande luz, irradiação do grande ser divino, descobrirão, com pouco esforço, poder conseguir que a presença, eu sou que é amor e inteligência, se converta em poder e segurança automantida e autossustentada. Será de tal modo esse sentimento, que os manterá fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino de Deus. E essa luz deslumbrante os envolverá, ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantende-vos muito unidos a esta grande presença que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre arbítrio, e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre que por não invocardes esta grande presença tornaste-vos criadores de desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder, e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como desejaríeis. Elas vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação e intensidade de vossos sentimentos. Esta magna energia que surge através de vosso corpo e mente é a pura energia eletrônica de Deus, a grande presença eu sou. Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Porém, se permitis, consciente ou inconscientemente, que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde o rodeia, vós mesmo mudareis a cor e a qualidade desta pura e radiante energia. Ela é obrigada a atuar, e sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. É uma lei imutável, e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter esta atitude se desejam fazer progressos contínuos. Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compensação, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e a Deus. Isso é um grande erro. Tudo que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. Sabendo que Deus é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se e deveriam trabalhar nesse sentido. A vida de Deus que pulsa em seu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações.
discordantes que tenham construído, consciente ou inconscientemente, à sua volta. Poderão dizer a esta criação indesejável: eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizerem, eu sou, quando até o intelecto, que é somente atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente esta verdade. Então encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou o momento em que podeis usar este poder com grande autoridade para libertar-vos das cadeias da limitação, vos aprisionaram por tanto tempo. Apressai-vos com determinação a arrumar a vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para este grande princípio de amor e paz. O princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Oromazes, príncipe do elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Quando falais esse nome, poder e autoridade do grande, eu sou, estáis liberando energias sem limites para que se cumpram vossos desejos. Por que então continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem quando eu sou é a porta aberta para a opulência de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade? Ousais ser, sentir e utilizar esta magna autoridade de Deus em vós, amado estudante. Não percebeis que tendes a condição de manifestar a perfeição em poucos minutos ou em poucas horas, tomando a determinação de afirmar, com suficiente intensidade, eu sou a imensa energia eletrônica que flui, renova, preenche cada célula de minha mente e meu corpo agora, neste mesmo momento. Que em poucos minutos ou horas podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize seu trabalho, sem ser influenciada por nenhum elemento discordante de vosso próprio pensamento. Na medida em que experimenteis os admiráveis e assombrosos resultados, vossa fé e confiança prontamente efetuarão sua perfeita atividade, e vossa mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder, e no seu uso onipresente e ilimitado. 1. Quando sentirdes falta de energia, tomai uma atitude alegre, segura, com determinação, e declarai: eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante, que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo o que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia, e desfruto dela para sempre. Podeis usar esta energia em vossa mente e corpo, assim como eu passo minha mão pela vossa fronte. Em minha memória não existe um só momento em que tenha havido tanta assistência como hoje ao alcance do estudante da luz, a qual deveis aproveitar com intenso júbilo. A princípio, se não sentirdes nenhuma força eletrônica passar através de vós, não significa, de modo algum, que não recebestes esta grande energia, já que vós destes a ordem com a autoridade de Deus, eu sou, para que ele flua em vossa mente e corpo. A mesma coisa podeis fazer pelos negócios e assuntos que não estão manifestando toda a ordem e harmonia que desejaríeis. Podeis colocar-vos em pé, porque isto vos faz sentir a autoridade, e invocar a grande presença, eu sou, enviá-la ao mundo dos negócios, e comandá-la para que consuma tudo que não seja igual a ela, que substitua tudo com a perfeição de Deus, eu sou. Ordenai para que se mantenha e manifeste sua autoridade incessantemente, limpando vosso mundo de toda imperfeição. E terminai declarando: eu sou a suprema autoridade de Deus em ação. Não é necessário fazerdes isso sob tensão nem permitir que o corpo fique tenso, mas podeis subir para a supremacia e dignidade de Deus e limpar tudo que for imperfeito. Ao fazerdes isto, não precisais falar com voz forte, mas em tom suave, de maestria. Colocai-vos em pé, em vosso quarto, e declarai: eu sou o senhor de meu próprio mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa, eu ordeno a esta grande, radiante e inteligente energia de Deus que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência de Deus, feita visível em minhas mãos e para meu uso. Que crie toda a perfeição. Eu não sou mais a criança do Cristo, mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura. Eu falo e ordeno com autoridade. Assim podeis dissolver os erros cometidos, substituindo-os imediatamente pela perfeição que desejais. Sabei que isto é autossustentado, desde que não ligueis com a atividade destrutiva do pensamento e sentimento.
Eu desejo muito que possais sentir que sois a única autoridade em vosso mundo. Não temais nunca que, ao aperfeiçoardes vosso mundo, possais desfigurar o mundo de outro. Isto não acontecerá enquanto não tiverdes a intenção de causar dano a alguém. Tampouco importa o que os outros digam, ou quanto tentarem eles interromper-vos com dúvidas, temores e limitações. Vós sois a suprema autoridade em vosso mundo, e tudo o que tendes a fazer é dizer, quando envolvidos por estas condições, eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele todo elemento discordante que queira penetrar, eu sou a perfeição de meu mundo, a qual é autossustentada. Amados discípulos, já não é necessário vacilar, perguntar, investigar por mais tempo, eu sou a autoridade. Ousai, empregai esta autoridade de Deus que se expressa no eu sou de tudo que existe, pois tendes desejado a presença dos grandes seres ascensionados. Decretai então, eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Chegais ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia de vossa mente. Preenchei-a novamente com essa pura essência eletrônica, e nenhuma discórdia poderá entrar enquanto a mantiverdes preenchida com esta presença. Torno a repetir: sois a autoridade em vosso mundo. Se vosso pensamento estiver pleno desta essência, nenhuma discórdia poderá tocar-vos. Tomai esta autoridade e usai-a, limpai toda discórdia e declarai sem vacilação alguma: eu sou a supremacia do homem. Aonde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. E aqui terminamos a primeira parte do livro. Continuaremos em outro vídeo, são 32 capítulos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Gratidão!